ele imaginava que, devendo, ele não podia sair. Se ele saísse, ele seria um criminoso. Então, enfrenta o primeiro problema, a primeira notícia que eu tenho é essa. Tem gente retida nas fazendas sob o pretexto de dívida. E como era a dívida do transporte até a unidade de produção, depois a dívida se ampliava, porque o trabalhador tinha que comprar os seus produtos de alimentação, ou os instrumentos de trabalho, ou remédios, tinha que comprar na cantina do empreiteiro. Então, era um sistema terrível de retenção da liberdade. Mas, então, a primeira prisão era a alma. A segunda prisão era a geografia, as extensões, fazendas muito grandes. Sair dessas fazendas não era fácil. E o acesso às fazendas, no primeiro momento, não era por carro, era por avião. Antes de fazer estrada, se fazia o campo de aviação. Conceição do Araguaia, doutor Edivaldo, tinha um fluxo aéreo impressionante, era muito intenso, tinha muitos táxis aéreos, além do voo regular, né? A empresa, salvo engano, era a Votec, se eu me recordo, né? Não sei se teve antes dela algum, mas tinha a Votec, que pousava diariamente, além dos voos do Exército. O Exército também tinha avião, que pousava em Conceição do Araguaia, tinha um voo regular, e tinha os táxis aéreos que levavam pessoas para os garimpos e para as fazendas. Eu me recordo que, entrevistando o Luiz Bang Bang, no Mato Grosso, ele tinha sido político, tinha sido eleito já prefeito, e era candidato a prefeito, salvo engano, de Canabrava, salvo engano. Ele era candidato a prefeito e eu fui entrevistá-lo. E, ao entrevistá-lo, descobri que ele tinha sido também empreiteiro. E eu perguntei ao Luiz Bang Bang: você já utilizou em fazendas, então, muitos trabalhadores? Em qual fazenda você utilizou o maior número de trabalhadores num só ano? Qual foi a fazenda? Ele disse: foi Santo Antônio, lá no Xingu, eu utilizei 1.200 homens, num só ano. Falei: qual foi o ano? Ele foi 1986. E como é que você levou as pessoas para lá? De avião. Então, ele teve que levar 1.200 homens. Então, imagina quantos táxis aéreos funcionaram para atender essa fazenda. Naquele ano, 86, a Polícia Federal tinha retirado da fazenda 60 trabalhadores. Ela retirou 60, mas tinha 1.200. Ora, por que não tirou todos? Porque possivelmente nem os trabalhadores sabiam da presença dos outros. E para a Polícia Federal descobrir os outros, teria que talvez sobrevoar de helicóptero. Ele não tinha helicóptero. Então, ela libertou aqueles que foram encontrados. E os que foram encontrados foram 60. Era um tempo ainda que os auditores fiscais não libertavam trabalhadores. Era o tempo que a polícia não instalava inquérito. Era o tempo que o Ministério Público não denunciava. Era o tempo que o judiciário também não condenava, salvo raríssimas exceções. Eu me lembro que eu fui convidado uma vez para falar aqui na magistratura. E eu me lembro que eu falei: pois é, antigamente nada funcionava e tal, salvo, eu me lembro de um caso de Dom Pedro Maranhão. No caso de Dom Pedro Maranhão, um Ministério Público do Maranhão fez uma denúncia de utilização de mão de obra escrava em duas fazendas no sul do Pará, que era Santo Antônio de Indaiá e Santana de Indaiá. Então, tinha duas fazendas perto de Redenção, não era o município de Redenção, mas próximo, e que estavam utilizando mão de obra escrava. Mas o Ministério Público de Dom Pedro Maranhão considerou que o crime tinha começado lá, porque o aliciamento foi lá, e denunciou, não como trabalho escravo, mas como denunciou por violação de legislação trabalhista, né, os empreiteiros
da fazenda e o proprietário das duas fazendas. E o juiz, então, ao condenar, por questão trabalhista, ele, na sentença, diz que era trabalho escravo. E aí, quando falava aqui no Tribunal Regional do Trabalho, um dos desembargadores, ele me contou que, no passado, ainda antes desse juiz lá de Dom Pedro Maranhão, ele tinha também condenado, também aqui no Pará, né, trabalhador, empreiteiro, em função da utilização de mão de obra escrava. Mas isso é exceção. A regra não era essa. A regra era não havia nem denúncia, nem condenação. E por quê? Uma alegação era que o artigo 149 do Código Penal não definia, não dizia claramente o que era trabalho análogo de escravo. Nem explicava o que era análogo, nem o que era escravo. Em função disso, os auditores fiscais não consideravam o crime, quando constatavam que havia o crime, ou não constatavam, viam, mas não constatavam, não percebiam. O Ministério Público não denunciava e a Justiça não condenava. Eu me lembro ainda que naqueles anos 80, 70, 80, até nos anos 90, havia, por exemplo, fiscalização em que os auditores, às vezes, relatavam, como se fossem antropólogos, de uma forma bem etnográfica, toda a operação, né? A hora que saíram, como saíram, o carro atolou, empurrou o carro, chegou na fazenda, encontrou o barracão, encontrou homens armados, encontrou os trabalhadores reclamando, né? Inclusive que alguns teriam fugido do trabalho e reclamando que teria havido homicídio. Então, os auditores, às vezes, relatavam tudo e depois concluíam: não vimos nenhum indício de trabalho escravo. Então, o pretexto era: a lei não diz o que é. No entanto, nós temos uma novidade, antes de mudança legislativa, nós temos uma novidade em 1995, quando foi constituído o Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho. Então, ele vai encontrar trabalhadores, né? E vai não só encontrar trabalhadores, mas vai libertá-los e vai dizer que é trabalho escravo. Em 2003, vai ter uma mudança do Código Penal, e aí nós temos uma definição descritiva do que é trabalho escravo. E o que é, segundo a definição do artigo 149 do Código Penal, né, de 2003? Vai dizer que o trabalho forçado é trabalho escravo. Se tem homens armados, isso significa que é trabalho escravo. Se houver barracão, é trabalho escravo. Mas também, isso é uma verdadeira revolução internacional, no direito internacional, diz que se o trabalho for exaustivo, ou se o trabalho for degradante, é trabalho escravo. Mas a revolução se deu também na constituição do texto, porque na constituição do texto não está presente a conjunção aditiva aí. Então, basta ter um dos 4 elementos para que se configure a escravidão. Não precisa ter restrição de liberdade. Não precisa ter, necessariamente, homens armados. Não precisa não pagar salário para se constituir trabalho escravo. Se o trabalho for exaustivo, é trabalho escravo, ou se o trabalho for degradante, é trabalho escravo. Isso é, se tratar a gente como coisa, é trabalho escravo. É claro, isso foi fruto de discussão que começou em 1992 na Procuradoria-Geral da República, quando era procurador o doutor Aristides Junqueira. Ali na Procuradoria, em função do assassinato do Expedito Ribeiro de Souza, foi assassinado em Rimaria, em 91, e a morte do Expedito, que repercutiu internacionalmente, foi uma repercussão enorme, e também nacionalmente, começou a ser discutida a violência no campo na própria Procuradoria. E o tema que foi levado lá foi principalmente a escravização de pessoas. Eu me lembro que levamos lá ao Procurador-Geral um caso de Arizona, em Redenção. Um trabalhador escapou do trabalho escravo e outros antes dele tinham tentado escapar, alguns foram presos, torturados
e obrigados a voltar a trabalhar. Depois houve nova fuga, houve assassinato de trabalhador, aí houve nova fuga, e capturaram o trabalhador e pensaram, bom, não adianta capturar, não adianta torturar, não adianta matar. Então, o que fazer? Então, pensaram, então tem que também ter uma morte moral. E aí, pistoleiros, que tinham capturado trabalhadores, obrigaram trabalhadores que tinham sido capturados, obrigaram trabalhadores a ter relação oral com os pistoleiros, na frente do grupo. Então, era morte moral, né? Mas aí um trabalhador, apesar disso, escapou e foi levado ao Procurador-Geral da República, que mandou para a região subprocuradores para verificar o que estava acontecendo. E aí foi, então, discutido, e os operadores de direito se dividiam. Uns diziam, é necessário dar maior clareza ao texto. Outros diziam, não, se der clareza ao texto, se dizer o que é trabalho escravo, aí vão alegar que falta um elemento e aí não se condena. Então, aí, com discussões também com parlamentares, aí Paulo Rocha participou, Socorro Gomes participou, parlamentares aqui do Pará, Ademir Andrade, que era senador. Então, diversos parlamentares começaram a discutir e membros do Ministério Público, membros da CONTAG, da CPT. Então, houve uma discussão. O Frei Henri Burhan de Rosier, que era advogado e trabalhava na Comissão Pastoral da Terra, aí foi, então, constituído esse texto. Apesar disso, então, houve condenações, mas, apesar disso, ainda há juízes que, ao lerem o texto, divergem do texto na prática, porque só consideram o trabalho escravo se houver retenção da liberdade, se houver alguém acorrentado. Mas isso não é o que está no texto legal. A lei diz outra coisa. Aí nós poderíamos nos perguntar, se o membro do Ministério Público não compreende como crime o que está no texto da lei, ou se o juiz não compreende, qual é o problema? É porque são pessoas que têm dificuldade de interpretação de texto? Não, não é isso. São pessoas que sabem português, sabem interpretar textos, não são analfabetos funcionais, são pessoas altamente qualificadas. Aí pode ter outro problema atrás, que é o problema da empatia, da sensibilidade, de sentir a dor do outro, né? Porque algumas autoridades naturalizam o crime, diz, não, o trabalhador está bebendo uma água que não presta, eu não daria para o meu filho essa água, mas ele está habituado a beber essa água. O trabalhador não tem condição mínima sanitária, não é oferecida nenhuma condição sanitária para ele. Não, mas ele também é pobre, ele vive desse jeito, no lugar de origem dele. Então, uma naturalização. Mas, evidentemente, não serviria nem para o próprio procurador ou juiz, né, aquelas condições. Ele não aceitaria, seria inaceitável para ele ou para alguém da família dele. Mas o pobre é o outro, e o outro é diferente. O outro, não sei nem se tem a minha humanidade, se ele goza da mesma humanidade minha, né? Porque para ele pode, para mim não pode, né? Então, há uma espécie de coisificação do outro, há uma desqualificação do outro, e isso é uma violação dos direitos humanos fundamentais. É não compreender que nós gozamos da mesma humanidade, nós sentimos as mesmas dores, e nós temos que ser tratados com a mesma dignidade. Nós, então, estamos lançando aqui 2 livros. Um livro é esse aqui, chamado Escravidão Ilegal. Não sei se a minha imagem está aparecendo, tá? Então, aqui nós temos, um é Escravidão Ilegal. Esse livro aqui é fruto de uma reunião científica. Ele foi lançado este ano, em 2022. O subtítulo é Migração, Gênero e Novas Tecnologias em Debate. Esse livro é fruto, como eu disse anteriormente, de reunião científica. Então, quem participa das reuniões científicas, trabalho escravo e questões correlatas, nós realizamos essa reunião uma vez por ano, e normalmente apresenta também um artigo e depois submetido a pareceristas, o artigo pode ser publicado. E aqui nós temos, então,
mais de 30 artigos de brasileiros e estrangeiros que estudam a escravidão contemporânea. Isto é, a escravidão no país onde não há, do seu ponto de vista legal, autorização de escravizar alguém. Ninguém pode escravizar ninguém. A escravização de pessoas é considerada ilegal no Brasil. E aqui, então, nós temos um trabalho sobre a escravidão, que pode ser fruto de uma migração forçada ou não, né? Pode haver também o tráfico humano, a pessoa enganada, né? Por exemplo, através de promessas falsas, né? A escravização que pega gênero, então também tem mulheres escravizadas, tem homens escravizados, né? Tem travestis escravizados. Então, mulheres ou homens, cis ou não, podem ser escravizados. Pode estar na indústria da moda, por exemplo, pode estar na construção civil. A escravidão está também na área rural, pode ser na área de café, na área da pecuária, na área de forno vegetal, né, carvão vegetal. Então, nós temos diversos trabalhos e esse livro, Escravidão Ilegal, foi organizado pela professora Adônia, pelo Murilo Peixoto de Mota, a professora Adônia Tunes Prado e o Murilo, né, são do grupo de pesquisa de trabalho escravo contemporâneo, e por mim. Né, ele foi lançado esse ano. Nós temos também, lançando esse ano, aqui no Pará, Escravidão na Amazônia, 4 décadas de depoimentos de fugitivos e libertos. Esse livro, ele contém uma reflexão, um estudo sobre 839 depoimentos de mais de 1.200 depoentes que escaparam ou foram libertados de fazendas no Pará, né, especialmente no Sudeste paraense. Os depoimentos foram colhidos entre 1972 e 2010. Então, tem um período, primeiro, que é o período da ditadura militar, que vai de 72 a 84. O segundo momento é o momento em que tem os depoimentos dos trabalhadores realizados entre 85 e o início do governo Fernando Henrique Cardoso. O terceiro momento são os 8 anos do Fernando Henrique Cardoso, e o quarto momento é o momento do governo Lula. São 8 anos de governo Lula. O que nós temos aqui? Então, uma seleção desses 839 depoimentos, nós selecionamos alguns depoimentos mais significativos. E os depoimentos são trabalhados e a gente apresenta para cada período uma reflexão, o que havia ou não havia de política pública, em que contexto essas escravidões se davam, como reagiam os trabalhadores em cada período, e as comunicações. Então, por exemplo, a gente apresenta aqui um momento que o telefone começa a ser relevante. Então, tem um momento que não existe telefone, não é citado nada sobre o uso de telefone, mas chega um momento, já no final do governo Lula, que é uma surpresa. Um trabalhador está usando o celular, ele sobe numa árvore, num galho da árvore, em determinado horário, em que captava o sinal, e o celular é instrumento de denúncia. Ele liga para o Xavier, que é da Comissão Pastoral da Terra, que mora no Tocantins, e diz: nós estamos aqui sendo submetidos ao trabalho escravo, avisa as autoridades. Depois ele voltava, dias depois, e aí conseguiu falar que dia que vai chegar a fiscalização, nós estamos sofrendo muito e tal. Então ele ficava cobrando do Xavier, e o Xavier cobrando das autoridades, né, dos auditores fiscais, no início da fiscalização. Então, nós temos esse painel, né, aqui de 4 décadas de escravização de pessoas no Pará. E nós também entrevistamos pessoas que colheram os depoimentos. A gente foi atrás
de pessoas em Xinguara, em Marabá, no Tocantins e no Maranhão, né, para ouvir por que as pessoas escolheram esses depoimentos. Né? Quais foram as impressões que eles deram, né, o que eles tiveram quando escolheram o depoimento. Que depoimento foi mais importante? Né? O que os movia? Então, a gente tem um trabalho que foi longo, né? Longo porque são 40 anos, longo porque tínhamos que ler, cruzar informações. Então, queríamos mapear de onde eram essas pessoas, onde nasceram, onde estavam vivendo quando foram aliciados. Foram aliciados para onde? Para que fazenda? Para que município no Pará? Então, aqui nós temos essas informações, né? E é claro que os depoimentos variaram nas décadas, né? E nos locais de coleta. Por exemplo, um depoimento colhido em Conceição do Araguaia, onde eu estava morando, ele era feito na primeira pessoa. Então, assim, a pessoa dizia, eu, Joaquim, né, fui contratado para trabalhar, estava morando em tal lugar, e aí aconteceu isso, aconteceu aquilo, a gente pegou o ônibus, aconteceu isso no ônibus, dormimos em tal lugar, chegamos na fazenda, e tinha uma dívida, ele detalhava de uma forma pessoal o fato, e relatava assim, tive medo, eu tive um problema intestinal, eu tive... Então, a gente colhia o depoimento, inclusive atento às categorias empregadas pelas pessoas, e era na primeira pessoa. Mas quando, por exemplo, foi para Xinguara, lá tinha advogado, aí o depoimento mudou completamente. Era assim, o depoente disse, o depoente falou. Então, o jeito de colher o depoimento era um jeito mais da forma como a polícia faz, ou como a autoridade faz, o procurador faz, ou o juiz faz. Então, a pessoa não fala mais, não é mais o Joaquim que fala, é o depoente disso. O depoente falou, então mudou o jeito de colher um depoimento. O terceiro momento que muda é o seguinte: foi constituído o Grupo Especial de Fiscalização Móvel. O grupo de fiscalização precisava de algumas informações que eram imprescindíveis por ele. Então, aí o depoimento começou a ser colhido como se fosse um formulário. Então, nome do depoente, cidade, data, né? Nome de identidade, nome do pai, nome da mãe, né? Localização da unidade de produção. Então, assim, sistematizou na coleta da informação todos os dados. E como se chega na fazenda, qual é o nome da fazenda, né? Qual é o município, né? E aí, como é que se chega, quantos quilômetros, né? Quantas porteiras tem para entrar, para passar e tal. Então, para que o auditor e fiscal chegasse até a unidade de produção e também para que a autoridade pudesse ter argumento suficiente para fazer a denúncia. Então, tem esse último momento em que foi feito, e aí começou a se colher depoimento distinguindo a superexploração da escravidão. Né? Ainda não tinha a clareza do artigo 149, isso não era suficientemente claro. Aí você tinha, assim, superexploração, né? Ou há indícios de trabalho escravo. É trabalho escravo. Então, assim, fazia classificação. Mas qual era a classificação? A classificação era pensada principalmente ligada à retenção da liberdade. Então, assim, se tinha retenção de liberdade clara, como é que era a retenção de liberdade clara? Tem homens armados, por exemplo, tem dívida. Aí, então, é trabalho escravo. Mas a outra era, não tem homens armados, mas tem dívida. Então, parece trabalho escravo, né? Ou superexploração. Então, foi naquele momento, ainda que não se tinha clareza de como as autoridades considerariam o crime. Depois, não. Aí, hoje, me parece, o Ministério Público do Trabalho tem muita clareza. Em geral, não tem problema. Mas eu acho que falta, né,
entrar o Ministério Público também do Estado, porque ele pode fazer denúncia, né? E acho, eu estava pensando muito sobre isso, porque eu discuti com o doutor Rafael Garcia, que é do Ministério Público do Trabalho, quando houve algo muito importante em São Paulo, que foi a atitude da Volkswagen em pagar 38 milhões de reais como reparação, porque ela foi acusada de ter entregue 6 trabalhadores para a repressão. Quando houve essa história, para a repressão militar, eles foram torturados e tal. Eu, então, conversei com o doutor Rafael e disse, olha só, nós temos a Volkswagen, temos 600 páginas de documentações. Houve um inquérito policial em Conceição do Araguaia, naquela época, e o inquérito policial concluiu que houve trabalho escravo na fazenda. Nós temos uma ação trabalhista de 4 casos que tramitou na Justiça Comum de Conceição do Araguaia e que considerou que houve violação das leis trabalhistas e a fazenda foi obrigada a pagar salário, férias, 13º, etc. Então, não é hora do Ministério Público acionar a Volkswagen e ela responder, porque tem crime que é imprescritível. A violação dos direitos fundamentais é imprescritível. Então, eu tenho conversado também com professores aqui, pessoal da universidade, que é hora de resgatar os outros casos, e se o Ministério Público do Trabalho pôde convocar a Volkswagen, por que o Bradesco não pode ser convocado? Que também foi acusado de crime. Por que Bamerindos não pode? Por que Atlântico Boa Vista não pode? Por que as empresas que naquela época foram denunciadas não podem ser convocadas pelo Ministério Público? E o Ministério Público pode ser o do Trabalho, pode ser o Ministério Público do Estado, pode ser o Ministério Público Federal. Então, eu acho que tem que resgatar, né, esses casos. Nós temos, por exemplo, se você entrar no site do GPTEC, colocar assim, gptec.relatórios. Aí vai entrar lá, você vai ter acesso a mais de 1.000 fazendas que no Pará foram denunciadas por terem utilizado mão de obra escrava. E não foram punidas. Foram pouquíssimas. Teve um caso de punição em Marabá, quando era juiz lá, o doutor Carlos Haddad. Ele condenou diversas fazendas, né? Numa só semana, ele condenou, salvo engano, 26 pessoas. Não fazendas, pessoas, né? Porque era na área criminal, ele era juiz federal. Então, me parece que o resgate dessas memórias é muito importante, né? Eu tenho sempre uma preocupação com a memória, porque se a gente está atento, a gente pode não repetir os mesmos erros, né? Então, lembrar para não voltar a cometer as falhas. Eu, quando estava morando em Rio Maria, a irmã Lúcia lembra bem, né? A irmã Lúcia está ali, nós lançamos esse livro, Rio Maria Candaté, que era um diário da violência que ocorria aqui, né, em Rio Maria e também no sul do Pará. Eu relato muitas histórias aqui. Depois esse livro foi republicado pela Civilização Brasileira. É o mesmo livro. Opa, está escrevendo para baixo. Né? Chama Rio Maria Candaté. E antes dele eu publiquei um de memórias que eu falo muito dessas questões, que é a Justiça do Lobo. E em todos eles eu trato do tema da violência expressa no conflito fundiário ou no trabalho escravo. Talvez pudéssemos abrir, se alguém tem alguma pergunta, se tem alguma questão. Né? Sim. Professor, obrigado pela sua exposição. Nós temos pessoas que estão acompanhando virtualmente. Como eu mencionei no início, não foi possível a transmissão ao vivo, mas a palestra do professor está sendo gravada e depois nós vamos postar no YouTube, muitas pessoas nos pediram. Mas eu quero passar a palavra à minha colega, a doutora Helena,
fazer as suas intervenções. E depois dela, a gente abre para a plateia, quero aqui registrar a presença. Ela é a doutora Ana Cláudia Pinho, ela é a coordenadora do Centro de Apoio de Direitos Humanos. E este evento de hoje, como eu mencionei no início, ele é fruto de um projeto que nós estamos desenvolvendo desde o ano passado, que é o projeto Expresso-PH, Expresso Direitos Humanos, feito em parceria entre o Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Temos desempenhado várias atividades e a vinda do professor que está presente para o Ministério Público hoje, com o lançamento dessas obras, faz parte desse projeto. Então, eu vou passar a palavra à minha colega. Obrigada, Edivaldo. Eu agradeço a participação. Obrigada, Ana Cláudia, pelo convite. Digo que a Ana Cláudia é nossa coordenadora, né? O Edivaldo também assim, é uma das nossas mentes brilhantes do Ministério Público do Estado do Pará. É um evento muito importante e nós estamos, doutor Ricardo, num momento muito especial no Ministério Público do Estado. Eu acho importante a gente colocar isso, porque houve uma reestruturação dos centros de apoio operacional. Os centros de apoio operacional, internamente, eles dão apoio ao promotor de justiça que está no interior, assim como eu, sou titular atualmente em Santarém, mas também ainda estou atuando na Promotoria Agrária de Redenção e como alguns casos complexos também em Castanhal, nas promotorias agrárias. Então, os centros de apoio operacional, eles são fundamentais para que o promotor de justiça faça o seu trabalho com robustez e também dignidade. São eles que realmente nos dão esse apoio, né? Que nos dão esse apoio. E nós não tínhamos no Ministério Público um centro de apoio de direitos humanos. E eu participei, como eu já sou promotora de justiça agrária há alguns anos, fui a primeira promotora de justiça titular do sul do Pará, lá na região agrária de Redenção, que é essa região tão, me foi dada essa felicidade, mas também uma prova muito grande, né? Porque o senhor, mais do que todos talvez aqui, conheçam que é o sul do Pará, e que mesmo com mudanças e evoluções tecnológicas, a gente sabe que há uma estrutura que se mantém. Então, também é doído, né, para o promotor de justiça empático, e aí eu, com nenhuma modéstia, me coloco nesse meio, eu sou uma promotora de justiça empática, de sentir essa dor dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do sul e sudeste do Pará. Então, o Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos, ele especificou nos seus exercícios, dentro daquela sua criação, da sua institucionalização, o combate, o enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. Quando o senhor vem trazer essa noção de o Ministério Público do Trabalho sabe bem o que é, mas o Ministério Público do Estado também tem que se engajar, o senhor fique tranquilo que nós estamos nessa caminhada, né? E aí eu lhe trago um exemplo concreto, quando nós fizemos o nosso guia de atuação funcional das promotorias de justiça agrária, e aí isso eu coloco bem porque fui eu que fiz a revisão, porque nós dividimos os trabalhos entre os promotores do grupo, né? E aí me coube essa revisão desse guia de atuação judicial. Um dos pontos foi, se nós temos um trabalho escravo, se nós temos trabalho escravo contemporâneo reconhecido nos termos do 149, como o senhor colocou bem, trabalho em condições degradantes, jornadas exaustivas, ou qualquer trabalho que tenha restrição da liberdade do trabalhador, então nós temos caracterizado esse trabalho escravo, nós temos um descumprimento da função social da terra, previsto lá no artigo 189. Seja a função social da posse agrária ou função social da propriedade. Então, nós começamos a estabelecer dentro do nosso grupo de trabalho agrário, para os nossos promotores de justiça agrária, que esse é um requisito fundamental de análise quando nós fizermos a nossa manifestação ministerial. Então, nós temos que diligenciar, junto aos órgãos responsáveis, seja o Ministério do Trabalho, seja o Ministério Público do Trabalho, agora, recentemente, era o Ministério da Economia, né? Não existiu mais, a partir de 2018, o Ministério do Trabalho, e agora retornou, então, era com o Ministério da Economia. Com quem tiver essa pasta, tiver essa responsabilidade, nós temos como promotores de justiça agrários
antes de nos manifestarmos favoravelmente à concessão de uma tutela possessória, né? E aí essa tese também foi defendida no último Congresso de Direito Agrário na Universidade Federal de Goiás e está no nosso guia de atuação. Por que nós levantamos essa questão? Porque os promotores de justiça do Estado, eles são os primeiros a serem contactados pelos trabalhadores, ou pelo menos ter a notícia se os trabalhadores não chegam, porque nós estamos ali nos municípios. Geralmente, a Justiça Federal e o Ministério Público do Trabalho estão apenas nos maiores municípios, não estão nos menores municípios. Por exemplo, as nossas regiões agrárias, elas são enormes, mas nós temos uma sede e nós fazemos também deslocamentos quase semanais, né? Não só para fazer audiências judiciais, mas também outros tipos de fiscalização. Então, assim, a gente está nesse rumo novo e o Ministério Público do Estado caminha no enfrentamento. Então, assim, diante de toda todo esse seu estudo, toda essa palestra, nós não fizemos uma mesa de debates especificamente, né? Até porque geralmente no debate a gente sempre faz uma assertiva contrária ao que o palestrante está falando, e eu concordo ipsilíteres com tudo que foi colocado, inclusive gostaria de lhe parabenizar, porque o senhor é uma grande inspiração dos meus estudos. Eu estudo a temática desde a minha graduação, onde eu tive como orientador o professor José Cláudio, no segundo momento de dissertação, o professor Girolamo Trecani, onde eu tive a honra do senhor fazer parte da minha banca de examinadores lá em 2009, e defendi em 2020, no início de 2020, também sobre a temática como trabalho escravo como prática de gestão, considerando que não vejo possibilidade de erradicarmos a prática do trabalho escravo contemporâneo, se não reconhecermos que ele está dentro das cadeias de suprimento, das cadeias econômicas. E isso é muito importante. O trabalho escravo ele já é contabilizado para as fazendas como uma forma de minorar custos de empreendimento, seja na moda, seja na fazenda rural, seja na construção civil e em tantos outros. Então, assim, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, né, se possível, sobre como que o senhor enxerga atualmente essa diminuição, porque o Conflitos no Campo Brasil, da CPT, que foi divulgado recentemente, trouxe números do Pará, trouxe números, inclusive, também de Minas Gerais, sobre tamanho de pessoas encontradas na escravidão contemporânea, mas, de alguma forma, se a gente for comparar com os outros anos de 1995, quando o Grupo Móvel foi criado, há uma redução. Mas, quando a gente percebe, é porque também há uma redução na fiscalização. Então, como o senhor percebe essa redução dessa governança? Porque nós vemos que a erradicação, a gente consegue observar que a mitigação, não falo erradicação porque ele sempre perdurou, mas a mitigação do trabalho escravo, ele está diretamente relacionado a, por exemplo, divulgação da lista de escravocratas, legislação, né, que houve uma grande, agora em 2014, houve uma mudança constitucional, mas, em compensação, disseram que era na forma da lei, essa mudança constitucional. E isso faz com que se possa pensar no esvaziamento de um artigo que já estava diretamente criado e consolidado sobre o conceito de trabalho escravo contemporâneo. Então, sobre esse combate atual, gostaria que o senhor nos desse breves palavras. Obrigada. Muito obrigado, doutora Helena. É um prazer estar aqui com a senhora, né, e ouvi-la. Então, nós estamos vivendo um problema, né? Um problema que é de um governo que tenta desfazer a legislação trabalhista, dificultar a ação dos auditores fiscais, né? Então, muitas mudanças, né, já estão vindo desde o período Temer, né? Por exemplo, a ideia do combinado se sobrepor legislado, por exemplo, né? Então, partindo de um princípio falso de que os dois termos da negociação têm o mesmo poder de fogo, né? O patrão e o trabalhador, né? A falta de auditores fiscais, não há concurso há muito tempo.
Então, tem poucos auditores fiscais. A dificuldade de, muitas vezes, da Polícia Federal, que precisa participar das operações, está disponível. Tá? Às vezes, ela exige ser avisado com uma antecedência de um mês. Olha, essas operações têm que ser de flagrante, tem que ter uma agilidade enorme, né? Não pode demorar tanto, né? Porque se demora, o crime pode, né, ser escondido, né? Vai se ocultar o que aconteceu no empreendimento, né? E esse é um lado. O outro lado, mesmo assim, há quase que milagres. Pega o caso de Minas Gerais, o bom relacionamento entre os auditores fiscais, os procuradores do trabalho e a polícia rodoviária permitiu que se dessem fiscalizações e libertações. Mas a gente tem que lembrar que de 95 para cá, a escravidão não tem o mesmo componente que tinha até 95. Até 95, as características da escravização de pessoas eram, em geral, acompanhadas por muita violência e até assassinato. A partir de 95, isso mudou um pouco. Não quer dizer que acabou, não. Né? Por exemplo, nós temos o caso do Gilberto Andrade, no Maranhão, tem gente no Maranhão aqui, que já ainda nos anos 2000, capturou um trabalhador e marcou o trabalhador no ferro quente, no rosto, nas costas. Tem um caso que eu acompanhei lá no Rio de Janeiro, caso urbano, de um chinês que, quando foi resgatado, teve que ser levado direto para uma UTI, tão machucado ele estava. Então, não quer dizer que a violência terminou, mas não é nos padrões que se tinha até 95, né, com a constituição do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Mas esse jeito de conceber o trabalho submetido à economia, que teve, como você disse, desde o início desse governo atual, a primeira atitude do governo foi acabar com o Ministério do Trabalho, que existia desde os anos 40. Então, ao eliminar o Ministério do Trabalho e colocar os auditores fiscais de trabalho no Ministério da Economia, revelava algo. Isso é, o trabalho se submete à economia, e não o contrário. Então, isso dificulta muito. Mas há alguma coisa. Quanto aos números, então, temos menos fiscalizações. Isso é verdade, né? Mas também, o drama é que nós, mesmo havendo crime, o crime não é suficientemente conhecido. Então, além de não ter a denúncia, de não ter fiscalização, ele não é reconhecido. Vou dar um exemplo. Há pouco tempo, no ano passado, retrasado, não me lembro, foi libertada em Minas Gerais uma mulher chamada Madalena, no trabalho doméstico. Depois da libertação de Madalena, começou a ter diversos casos conhecidos. Mas o problema da escravidão doméstica é antigo. Não começou agora. É muito antigo. Mas só agora se tomou consciência de que aquilo também é escravização. É claro que o auditor fiscal e o Ministério Público tem problema para fiscalizar. Por quê? Porque fiscalizar uma residência tem que ter uma ordem judicial. Isso dificulta muito. Mas, mesmo assim, o fato de se ter tomado consciência do problema facilita a fiscalização. Eu queria saber quantos casos foram detectados aqui na cidade de Belém de trabalho escravo. Eu não me lembro de caso. Agora, é impossível não existir casos gravíssimos de escravidão de pessoas aqui. Não é só Rio de Janeiro que tem problema de trabalho escravo, não é só Londres que tem problema de trabalho escravo, não é só Paris que tem problema de trabalho escravo, não é só São Paulo. Não consigo imaginar isso. É claro que tem em Belém, mas por que não é combatido? Porque não é conhecido. Porque não se faz a pergunta. Porque não tem uma organização social, uma organização da sociedade civil ou pública que está atrás. Então, se eu não pergunto, eu não encontro problema. E a vítima nem sempre tem consciência. No caso do Rio, por exemplo, acompanhamos, fui fazer uma fiscalização, nunca tinha tido denúncia dos congoleses no Rio. Descobri que os congoleses estavam sendo submetidos à escravidão.
Eu já falava com o Ministério Público, provavelmente temos casos gravíssimos de escravização com chineses. Descoberto caso com os chineses. Chineses em parcelarias, por exemplo. Né? Nós temos o caso, resolvemos agora fazer uma pesquisa com travestis e transexuais. Trabalho e escravidão. Descobrimos o problema. Né? E problemas graves. Né? Então, assim, na construção civil, lá no Rio de Janeiro, na construção de fórum, a empresa terceirizada está usando mão de obra escrava. Na telefonia. Então, é claro que tem. O problema é quais são as instituições que estão atentas. Eu dou aula no serviço social. Eu, às vezes, cobro dos assistentes sociais. Os assistentes sociais estão na ponta, eles estão nos lugares onde as pessoas mais precisam. Agora, por que do serviço social não vem as denúncias mais numerosas? Nem vem denúncia. É sinal que os assistentes sociais não estão suficientemente atentos. Porque se estivessem, perceberiam. E se percebessem, provavelmente comunicariam às autoridades. Então, não estão suficientemente atentos. E as vítimas, os mais vulneráveis, eles são vulneráveis por muitas razões. Uma das razões é porque são pobres. Outras razões porque são, muitas vezes, de fora, muitas vezes estrangeiros. Provavelmente, eu estava ouvindo há pouco aqui alguém me dizendo que tem venezuelana passando aqui no Belém. Será que não podem estar sendo submetidos também à escravidão? Ou na esfera do trabalho, ou até do sexo? Não sei, mas é bem provável, porque são muito vulneráveis. Não conhecem as autoridades, não sabem a quem buscar. E aí tem aquele aspecto lançado pelo Barrinho Tubur, no livro Injustiças, Bases Sociais da Indignação. Ele diz, em que circunstância eu vou ficar indignado? Então, por exemplo, a dívida pode não ser uma circunstância que justifique a indignação. E a pessoa pode imaginar que o outro está sendo até generoso com ele. Eu estava desempregado, ele me emprestou um dinheiro. Mas nesse empréstimo do dinheiro vem a escravização. Então, quais são as circunstâncias que levam a pessoa a ficar indignada? O caso da Madalena abriu uma porta, né? Uma porta de indignação. Nós fizemos 5 documentários, 5 episódios, cada um de 1 hora, sobre escravização. Está sendo veiculado pela HBO, né? HBO, né? Então, é um mecanismo de avisar, olha, está na cidade, está no campo, está nos setores mais diversos de produção. Um dos setores é pecuária, um setor é cana-de-açúcar, um setor é café, né? Um setor, mineração. O que nós temos sobre mineração? Quais são os estudos? Quais são os levantamentos? Né? Então, precisa de ter uma atenção especial. E a universidade não pode ficar fora disso. A universidade deve existir para colocar o seu conhecimento à disposição de um projeto de país melhor. O Ministério Público não pode estar fora porque tem como vocação, né, defender a sociedade, defender as pessoas. Né? Se há um homicídio, denuncia, né? Se há um crime, está atento. Então, o Ministério Público joga um papel importantíssimo, né? Mas nem sempre a pessoa vulnerável tem chance de chegar ao Ministério Público, né? Eu me lembro, né, nos velhos tempos aqui, quando nós contratamos, a Vera certamente lembra disso, quando contratávamos um advogado e levávamos o advogado para o trabalhador quase que se ajoelhava, nunca tinha visto um advogado. Um advogado era algo, né, um doutor chegar numa casa, isso era uma coisa estupenda, né? E aí a justiça tem que ir para o campo, né? A justiça tem que entrar nos locais, sair, né, talvez, do gabinete e isso, inclusive a magistratura, né? O Wagner Moura, ele é um ator. O Wagner Moura, ele representa na ONU a questão da erradicação do trabalho escravo. E ele foi convidado pelo Tribunal Superior do Trabalho, um dos juízes, para discutir essa questão. Então,
discutindo com os jovens e tal, apresentamos propostas para ele. E ele, então, foi lá levar a proposta da vara itinerante do judiciário. O judiciário não pode ficar só no escritório, tem que enxergar o problema. Talvez enxergando a pessoa, né, vai ser mais sensível. Porque, olha só, eu quando via uma liminar da área agrária, né, vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Eu vi uma liminar, o juiz dizia o seguinte, era uma frase tão bonita, tão simples, né? Desfazimento das benfeitorias. Mas o que é o desfazimento das benfeitorias? Jogar fogo em tudo, destruir tudo. Então, o trabalhador, de uma hora para outra, sem ser ouvido, era eliminado, sem ser ouvido, de repente, tinha a vida dele destruída. Perdia absolutamente tudo, até a foto da família. As poucas fotos que tinha, tudo era destruído. Queimava-se tudo. Eu fiquei pensando, se esse juiz visse isso, será que ele teria coragem de fazer o que ele fez? E não ouviu a parte, deu um liminar. E, às vezes, a aplicação de liminar era assim, José Baiano e outros. E os outros eram 300 pessoas. E era assim, e a liminar era o seguinte, o fazendeiro apresentava o título de um lugar e o oficial de justiça, acompanhado pela polícia e por pistoleiros, aplicava em outro. E, às vezes, a 45 quilômetros de distância. Então, ter, talvez, funcionando as varas agrárias e juízes que se movam, tanto na questão do trabalho quanto na questão do conflito fundiário, pode ser que vai trazer justiça ao campo, né? Nós vamos ter um tempo melhor. Infelizmente, eu estava aqui dizendo, doutor Edvaldo, que eu tenho um compromisso, eu não vou poder ficar muito tempo. Então, ele ficou um pouquinho mais, mas eu tenho que sair, porque eu tenho uma consulta médica. Então, esse meu tempo está meio enrolado. Professor Ricardo, nós estamos aqui, eu particularmente, eu imagino que é a sensação de todas e todos, fantástico, né? Na fala do professor, e além da vivência, tem o conhecimento da academia e que consegue guardar isso de modo próprio dos grandes professores e dos grandes lutadores pelas causas dos direitos humanos. Eu pensava aqui, me ouvindo, dias atrás eu li um livro, o autor é Fábio Franco, ele é da área de filosofia, tem transformações também de São Paulo. Ele tem um livro chamado Governar os Mortos. E ele desenvolve um pouco a ideia que o Achille Mbembe trata na sua percepção sobre a necropolítica. E ele tenta ir um pouco além para dizer que, tantas vezes, a questão do Estado é muito mais do que gerenciar essa morte dessas minorias, mas de privá-las, inclusive, do próprio sofrimento por conta de velar o corpo. E as práticas, a investigação dele envereda pela ditadura, que as práticas desenvolvidas em outros países típicos de períodos de guerra foram encampados por países latino-americanos, como a Argentina e o Brasil, para que esses corpos fossem não apenas mortos, mas desaparecidos. E a gente tem exemplos recentes agora, né? A situação do Dom e do Bruno, e de tantos outros casos que têm ocorrido na Amazônia. E eu ouvi o senhor falando de resgate de memórias e me veio isto, né? A dificuldade que nós temos de debater e de resgatar memórias quando os próprios traços, aquilo que é o último traço, que é o corpo, é dado cabo a ele. Então, de fato, nós precisamos mais do que nunca nos engajarmos nessa luta e a sua fala, a sua presença, os seus escritos entre nós um incentivo a mais, uma força a mais, para que o Ministério Público, que tem dado este movimento, sobretudo nessa última gestão do nosso Procurador-Geral, para a área de direitos humanos, para que nós nos engajemos mais ainda e façamos jus àquilo, o senhor usa uma palavra que eu sempre uso, que é a nossa vocação. Eu só consigo enxergar o Ministério Público vocacionado na defesa dos direitos humanos, dos direitos fundamentais.
Se há outra coisa, para mim, isso não é Ministério Público. Isso é uma caricatura jurídica de uma outra coisa que não corresponde aos anseios. Eu poderia falar juridicamente da Constituição, os anseios da Constituição, mas eu vou dizer os anseios da sociedade. A sociedade anseia por instituições que, de fato, estejam vocacionadas por esta defesa. O nosso professor tem um compromisso, ele falou aqui, é uma questão de saúde, né, uma consulta médica. Eu disse que ia abrir o debate, mas eu vou ficar devendo isto, tá, por conta dessa consulta, mas o professor estará na universidade, que 16 horas, lá no PPGD, na Universidade Federal, ali às margens do Rio Guamá, 16 horas, então nós poderemos prolongar esse debate lá no PPGD com o professor Ricardo Rezende. O que eu posso aqui deixar são os nossos agradecimentos, professor, e aqui eu faço em nome da minha colega, da Ana Cláudia, que está aqui, meu particularmente, nosso procurador-geral, que foi quem chancelou, fomos lá, apresentamos o projeto para ele chancelou este evento e o percebeu como uma grande oportunidade para nós incrementarmos esse debate dos direitos humanos no Ministério Público. A minha colega, doutora Helena, que aqui está brilhantando com toda a sua formação e a sua experiência como promotora agrária, este evento. Quero agradecer mais uma vez ao doutor Ricardo Dias, que está aqui conosco, e tantos outros, né, a Vera, que aqui está, pessoa engajada nesta causa, né, que essa luta que é de todos nós, e eu sou que tem um movimento, representantes de onde são vocês? Sim. Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento. Agradecer a presença de vocês aqui, que vieram agradecer o nosso evento, a Joyce, que é do nosso centro de estudos e que foi fundamental em todos esses contatos e no desenvolvimento desse projeto que hoje se realiza. O professor trouxe seus livros, mas os livros já acabaram, não tem mais nenhum, professor. Vou trazer um pouco mais, né? Já acabaram, né? O professor Ricardo avisou, né? Pois já acabaram, e eu recebendo aqui pelo WhatsApp, eu peço desculpas, na verdade era gente aqui, olha, eu quero ver, agora acabou, não tem mais. Então, só tem os livros que serão, como são poucos, né? Eu acho que a gente nem vai fazer o sorteio, a gente vai distribuir, ele trouxe 2 livros para distribuir Direitos Humanos no Brasil, 2020 e 2021, a gente vai distribuir para os presentes. No mais, eu deixo os meus agradecimentos. Nós estamos, como eu disse, fazendo a gravação e depois faremos a postagem no canal do YouTube, faremos a divulgação para os interessados a assistirem a palestra do professor. Então, muito obrigado mais uma vez e vamos liberar o nosso professor. Obrigado, professor. Bom, obrigado, gente. Desculpa essa interrupção, né? Mas a gente não tem domínio de todo o tempo, né? Obrigado pelo Ministério Público ter possibilitado a minha presença aqui. Eu sei do seu trabalho e da equipe, né? Muito obrigado.